pessoal, tudo bem meus amigos? Vamos começar aqui a nossa aula de óptica, propriamente dita a óptica geométrica. Nós falamos na aula de ondas que a luz pode ser estudada como uma onda eletromagnética. Porém, nós vamos dar um tratamento geométrico para entender o comportamento de luz em espelhos e lentes. O objetivo desta aula é isto: trabalhar o comportamento geométrico da luz, tanto que o termo correto, na realidade aqui, para se designar a óptica que nós estamos trabalhando é óptica geométrica. Quando a gente trata da natureza da luz, falando que a luz é uma onda eletromagnética, que pode se propagar, né, no vácuo, e quando interage com a matéria, é uma partícula, isso daí é o comportamento físico da luz. Aqui nós estamos trabalhando o comportamento geométrico, ou seja, como a luz se propaga. Por exemplo, existe um princípio que diz que a luz em meios transparentes e homogêneos se comporta de maneira retilínea, ou seja, como se fosse uma reta ou um segmento de reta. Beleza? Vamos entender esses primeiros conceitos. Primeiro, o que é uma fonte de luz? A fonte de luz pode ser primária ou secundária, é qualquer fonte, portanto, que emite ou propaga essa luz. O que são as fontes primárias? São as fontes que produzem a luz propriamente dito, que geram, entre aspas, essa energia luminosa. Então, as fontes primárias podem ser, por exemplo, o sol, uma lâmpada. Elas, vou falar entre aspas, porque aqui existem alguns conceitos físicos que diz que a luz não é produzida, na verdade, ela é uma transformação de energia, mas vamos usar esse termo. Seria o corpo que produz, entre aspas, a sua própria luz, a sua própria luminescência, beleza? O sol, uma vela acesa, uma lâmpada, ele emite a luz produzida ali naquele corpo. Mas existem fontes secundárias que apenas refletem a luz produzida pelas primárias. Então, um exemplo mais comentado é a lua, mas todas as outras coisas aqui, com exceção desta tela que está emitindo luz própria, mas o meu corpo, as paredes, os anteparos, tudo que nós estamos percebendo ao nosso redor, que não são as fontes primárias, são fontes secundárias, porque refletem luz, ou de maneira difusa ou de maneira regular, beleza? Mas são fontes secundárias, porque não emitem luz própria. Quanto à extensão, a fonte ela pode ser pontiforme ou extensa, que é muito parecido com uma definição lá da mecânica. Lá na mecânica nós falamos, olha, o corpo pode ser considerado uma partícula, um ponto material. E esse ponto material, nós desprezamos as dimensões dele, que é parecido. É uma fonte muito pequena, uma fonte pequenininha, tá certo? Seria uma fonte pontiforme. E uma fonte extensa, uma fonte maior, tá? Quando a fonte é muito pequena, por exemplo, um ponto, um laser, por exemplo, onde a emissão é muito pequena, né? A partir do meio que está expandindo ali, então nós temos uma fonte pontiforme. Se eu coloco a mão aqui, não gera ao redor o que a gente chama de penumbra. Agora, quando nós temos uma fonte grande, por exemplo, essas lâmpadas fluorescentes grandonas, essas fontes são pontiformes, elas produzem sombra e penumbra, uma região muito escura, mas ao redor uma região parcialmente sombreada, tá certo? Então, mas o importante é que pontiforme e extensa vai designar o tamanho da fonte. Se a fonte é muito pequena, pode ser uma fonte maior, tudo bem? Dimensões consideráveis ou desprezíveis. Os meios de propagação podem ser transparentes. O que é um meio transparente? Vamos ver. São aqueles que permitem a passagem de luz regular, sem grandes desvios. Não existe um meio absolutamente transparente, somente o vácuo na realidade, somente o vácuo, a ausência de matéria lá no espaço, fora da atmosfera. Mas nós consideramos, por exemplo, vidros, né, bem polidos, onde não tem nenhuma bolinha de ar, nenhuma irregularidade muito grande no interior desse vidro, como fontes transparentes também. Mas na realidade ele não é completamente transparente, existe um pouco de reflexão também, mesmo em vidros, tá certo? Vidros lisos, planos, espessuras bem fininhas, ainda existe um pouco de reflexão. Então eles não são completamente transparentes, beleza? Tá certo? Mas nós consideramos para fazer exercício, para fazer questões. O que são meios translúcidos? É um meio que está entre o transparente e o opaco. Ele deixa passar um pouco de luz, deixa passar um percentual de luz.
mas ele reflete boa parte também. São meios em que a luz descreve trajetórias irregulares no seu interior, desviando-se totalmente do trajeto natural, impedindo que se forme uma imagem bem definida. Então é a água um pouco turva, né? A água um pouco suja, ou mesmo aqueles vidros que vêm em formato, né, não lisinho, mas vem boleado, vem com umas bolinhas e tudo mais. Ali a imagem é formada, né? Eu consigo perceber um pouco além do vidro, porém a imagem aparece com algumas deformações. Ali o vidro é translúcido, o meio é translúcido. Meio opaco, portanto, seria um meio onde a luz não atravessa, tá certo? A gente vai usar um nome para isso. Onde a luz não refrata, ela não atravessa o meio, ela bate e volta. Os meios opacos impedem que a luz atravesse, assim o observador não verá imagem alguma, caso tente observar por meio desse meio. Parede, né? Meios opacos, sólidos. Então esses sólidos, e além de sólidos, claro, irregulares, e mesmo não existe a propriedade da transparência, onde a luz sofra a chamada refração, ela não troca de meio, ela atinge o meio, mas não atravessa ele, beleza? Bastante intuitivo esses termos, nós usamos isso no dia a dia. Raio de luz, aqui nós estamos definindo, agora sim, as propriedades geométricas da luz, o raio de luz. Nós vamos definir esse raio de luz para o nosso estudo como linhas retas. Olha lá, o raio de luz é uma linha orientada que tem origem na fonte, ele é originado na fonte e é perpendicular às frentes de luz, ou seja, quando se fala perpendicular, formando um ângulo de 90 graus, né, em relação às frentes de luz, esférica, né, por exemplo, se ela for uma fonte esférica, a gente vai ver isso no caso de espelhos e lentes. No caso de uma fonte pontual, né, os raios de luz indicam o sentido e direção de propagação da luz. Então vai ter que ter uma flechinha orientando qual é o sentido desse raio, beleza? O feixe de luz é um conjunto de raios, então vários raios. Então imagine lá, eu tenho um feixe de luz formado por conjunto de raios de luz provenientes de uma mesma fonte. Vamos ver a imagem abaixo aqui, ó. Eu posso ter, por exemplo, ó, uma fonte de luz pontual, né, e divergente, onde os raios de luz formam um cone abrindo, tá? Lanterna, já viram aquela lanterna onde expande, né? Lanterna de pesca, onde eu abro o foco aqui e ela expande a partir do ponto, a partir da fonte ali, a partir da luzinha, ela abre o campo de visão. Então, ela forma como se fosse um cone divergente. A fonte, ela pode ter eixos paralelos, formando como se fosse um cilindro. Então, imagine que eu tenho uma fonte luminosa, né, muito distante, e aí eu tenho, todo mundo já deve ter visto aqueles holofotes que formam como se fosse um cilindro. E aí ele expande, né, perdão, ele não se expande, ele se mantém paralelos, formando como se fosse um cilindro. E no caso do mesmo exemplo anterior, imagine que o feixe de luz ele bate no espelho e retorna aqui, ele retornaria em sentido oposto, né? No espelho plano, então formando o processo inverso, um cone agora convergente, voltando para a fonte de luz. Convergente é quando ele fecha, divergente é quando ele abre, beleza? Princípio da independência dos raios de luz, feixes de luz. Então imagine que eu tenho aqui, ó, dois raios de luz como nesse exemplo aqui, inclusive o exemplo que eu usei para feixes paralelos, né? Onde eu tenho aqui uma fonte e essa fonte emite uma luz que cruza o feixe de luz de uma outra fonte. O que acontece no caso quando esses feixes se cruzam? Não acontece nada, eles permanecem na mesma direção e no mesmo sentido como se o outro não existisse. Beleza? Então aqui os raios são independentes, ou o feixe é independente. Eles se cruzam, mas não sofrem desvios, é isso que é o importante. Quais são as consequências desse princípio de propagação retilínea? O grande exemplo para consequência disso é a formação dos eclipses, né? Sombra, penumbra. Sombra é o quê? A sombra total, a escuridão total. O que é penumbra? Escuridão parcial, a sombra parcial. É por isso que num eclipse Sol, Lua, Terra, que é o eclipse solar, Sol, Lua, servindo como anteparo, e Terra, nesse tipo de eclipse existe o eclipse total e o eclipse parcial. O eclipse total seria a região central aqui, ó, e o parcial ao redor, onde eu perceberia a sombra no eclipse total
e a penumbra ao redor aqui no eclipse parcial, beleza? Bom, um outro fenômeno muito conhecido sobre a propagação retilínea da luz, ou também, além da propagação retilínea, a independência dos raios luminosos, é a câmara escura de orifício. Essa câmara escura funciona como se fossem as máquinas de fotografar antigas, aquelas máquinas de filme da minha época. Tinha que levar lá na Kodak para revelar, onde eu pegava o filme e tinha que esperar lá uma semana para verificar se alguma foto prestou ou não prestou. A gente falava, ah, queimou a foto, né? A foto não foi boa, então eu desperdicei alguns filmes, né? E essa fonte, essa câmara escura de orifício, ela funciona como? Através do princípio de propagação retilínea da luz e através do princípio também da independência dos raios luminosos. Então, basicamente, eu colocava o princípio de funcionamento que eu vou criar, que é bem arcaico, é bem antigo, que a gente vai usar como exemplo, mas funciona como se funcionasse também a câmera fotográfica antiga de filme, onde eu coloco, por exemplo, uma caixinha, pode ser uma caixa de sapato, e coloco um buraquinho bem pequenininho, tá? Furo com um preguinho aqui, esta caixa em uma das extremidades, e aí eu posso ver uma imagem que está na frente da caixa formada no interior dela. Só que ela é formada invertida. Por quê? Porque o raio de luz emitido aqui, ele entra na caixa invertido para cá, ó. E o raio de luz que está sendo refletido aqui, ele entra para cá, ó, fazendo a imagem se formar invertida, formar de cabeça para baixo. Câmara escura de orifício. E isso às vezes acontece em casa, né? Quando às vezes, eu vou dar um exemplo aqui. Na minha casa, uma vez a gente tirou o ar-condicionado para fazer limpeza e ficou só aquele orifício num dos quartos, o orifício do cano lá de cobre que passava o cano de resfriamento do ar. E aí aquele buraco lá, ele funcionou como se fosse isso aqui. Aí tinha uma reforma na frente da minha casa e aí a gente via as pessoas passando formadas na parede aqui, só que de cabeça para baixo. É o mesmo princípio. E existe uma matemática por trás disso, que é uma matemática de semelhança de triângulos. Então imagine que esse objeto ele tem um tamanho, o objeto que está na frente da caixa. Tá? O tamanho do objeto dividido pelo tamanho da imagem, que é formada lá dentro da caixa, que é isso aqui, ó, objeto sobre imagem, pode ser calculado através da distância do objeto até o orifício, dividido pela distância do orifício até a imagem, até o fundo da caixa, no caso. Então, objeto sobre imagem, distância do objeto até o orifício, dividido por distância do orifício até a imagem que está formada lá dentro. E através disso eu posso calcular o tamanho da imagem, o tamanho do objeto, tudo que ele me pedir. Beleza? Vamos começar agora a falar da reflexão. E aí a gente vai começar a tratar dos espelhos planos. Beleza? Vamos lá. Pessoal, vamos falar da reflexão da luz. Normalmente quando nós falamos de reflexão, nós associamos a ideia do espelho. É isso mesmo que a gente precisa para estudar para provas. Vamos ver isso aqui, ó. Reflexão. Conceitualmente ocorre reflexão da luz quando a luz incide, ou seja, ela atinge sobre uma superfície, ou seja, ela atinge uma superfície refletora e volta a se propagar no mesmo meio do qual se originou. Então vamos imaginar um espelho. A luz que atinge o espelho nós chamamos luz incidente. Se ela atingir um espelho plano, totalmente reto, sem imperfeições, sem ondulações, ela vai atingir esse espelho e voltar para o meio anterior. Ela não atravessa o espelho, não vai lá para o outro meio. Ela bate e volta para o meio anterior. Algumas coisas importantes são... vale a pena, né? Coisas importantes aqui, pontos importantes, relevantes, vale a pena destacar. Nós colocamos uma reta, dita reta normal, perpendicular ao espelho, exatamente no ponto onde o raio incidente atingiu ele. Então vamos lá. O raio incidente atingiu o espelho neste ponto P. Neste ponto P, eu desenho uma reta chamada reta normal, é esse nome que leva, que forma um ângulo de 90 graus com o espelho. A partir dessa reta normal, eu meço da reta normal até o raio incidente o ângulo de incidência.
e a partir da reta normal até o raio refletido, que é este, o ângulo de reflexão. A partir daqui, vão sair algumas leis chamadas leis da reflexão, que são essas duas. Primeira lei da reflexão: o raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano. Se eu colocasse aqui uma folha de papel e na folha de papel aparecesse aqui, ó, o traço da folha, no traço da folha aparecesse a luz que incidiu, se fosse um laser, por exemplo, a luz que foi refletida sobre a folha, lógico, atingindo o espelho aqui embaixo, e sobre a folha, raio incidente e raio refletido. A reta normal também deve passar no mesmo plano da folha. Isso daí diz então a primeira lei. A primeira lei diz que o raio incidente, o raio refletido e a normal são coplanares. Beleza? A segunda lei, mais simples até, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. O ângulo de incidência a partir da normal até o raio de incidência, ângulo de incidência, é igual ao ângulo de reflexão. Beleza? Isso também deve ser memorizado. Essas são as duas leis da reflexão. Estão desenhadas aqui também, um pouco menor, mas está no desenho anterior. Beleza? Espelhos planos. A gente estuda principalmente reflexão para estudar espelhos. Como que funciona um espelho plano e o que é um espelho plano? É um espelho que nós estamos acostumados a usar em casa, tá? É um espelho que reproduz a imagem, né, proporcionalmente ao meu tamanho, aos meus, a minha envergadura, tá certo? Se eu tiver um espelho grande o suficiente, obviamente, tá certo? É um espelho plano, reto. Olha lá a definição. Espelho plano é o dispositivo óptico, né, mais comum para a ilustração da reflexão da luz. Ele é geralmente construído de uma lâmina de vidro e um composto de prata que recobre uma das faces de vidro. Então, quem já viu o espelho lá sabe que uma parte é pintada, né, para que possa ocorrer reflexão e que a luz não atravesse para o outro meio, ela volte para o meio anterior. Beleza? Vamos ver como que as imagens se formam nos espelhos planos. Vamos lá. Pessoal, a imagem no espelho plano é construída a partir da segunda lei da reflexão, que é a lei onde o raio incidente e o raio refletido têm ângulos de incidência e ângulos de reflexão traçados a partir de uma reta normal. E o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Esta é a segunda lei da reflexão. Se eu imaginar um observador exatamente aqui, ó, o olhinho dele, ele vai enxergar esta garrafa em que posição dentro do espelho? Para fazer isso, basta desenhar, por exemplo, dois raios luminosos atingindo o espelho e indo em direção ao observador. Por exemplo, eu vou desenhar um raio aqui e um raio aqui. E esse ângulo de incidência aqui, ó, se eu traçar, vamos fazer com uma cor mais escura, porque senão não vai aparecer. Se eu traçar uma reta normal exatamente aqui, ó, formando 90 graus com o espelho, o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. O meu está um pouquinho tortinho, mas tem que ser. Então aqui também, ó, para essa reta, o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. E a partir daqui, a partir desses ângulos de incidência e reflexão, eu desenho os raios de luz que chegarão no observador. No caso, se atingir aqui, vai chegar no observador aqui. Se atingir aqui, com o mesmo ângulo, vai chegar lá. Para desenhar a imagem lá dentro do espelho, o que eu faço? Eu prolongo esse raio refletido. Eu estendo esse raio refletido, ou refletido, dentro do espelho. E a partir daqui vai ser formada a minha imagem. Então existe uma regrinha para se desenhar a imagem no interior do espelho. A regrinha, qual que é? Vamos ver. Basta você memorizar. Primeiro, construir pelo menos dois raios incidentes no espelho. A partir dos raios incidentes, eu desenho o raio refletido com o mesmo ângulo. Ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Então eu apliquei a segunda lei da reflexão. Depois, prolongar esses raios refletidos lá no interior do espelho. Os raios refletidos serão prolongados atrás do espelho, dentro dele. No encontro dos raios refletidos serão formadas
será formada a imagem do objeto, a imagem, portanto, lá no interior do espelho, beleza? Depois a gente vai atribuir a esta imagem o termo imagem virtual, beleza? Que ela é formada como se fosse no interior do espelho, como se existisse uma imagem atrás do espelho, virtualmente, beleza? É isso aí. Além disso, eu devo conhecer também as propriedades de simetria. O que é a propriedade de simetria? O objeto e a imagem terão a mesma distância em relação ao espelho e também as mesmas dimensões. Por exemplo, imagine o seguinte, imagine que eu tenho aqui um espelho plano. Bem aqui eu tenho um espelho plano, ó. Beleza? E eu coloco um objeto que tem o formato, por exemplo, da letra E, aqui na frente. O formato da letra E, mais ou menos. Tá bom? Se eu colocasse pontos aqui, nas extremidades dessa letra E, aqui também nesse vértice, se eu falasse aqui é o ponto X, aqui é o ponto Y, aqui é o ponto Z, aqui é o ponto W, eu teria que desenhar a distância que o X está do espelho. Por exemplo, se aqui fosse uma distância de, vou colocar aqui, 1 centímetro, beleza? Eu teria que medir 1 centímetro aqui atrás do espelho também, 1 centímetro, e desenhar esse ponto X aqui, mas seria ponto imagem, tá certo? Ponto imagem, a imagem de X ali dentro. E a mesma coisa aqui, ó, se eu tivesse atrás do X, aqui, vamos colocar aqui 0,3 centímetros. 0,3 centímetros o Y atrás. Então eu teria que desenhar aqui 0,3 centímetros aqui atrás, ó, 0,3 centímetros. E aqui eu desenharia a imagem do Y. A imagem do Y. Tudo que é imagem nós costumamos colocar um tracinho. Vamos falar que esse ponto aqui é um ponto K, por exemplo, da letra E. E aí vamos supor que esse ponto aqui está aqui, 0,2. Então mediria aqui 0,2 também. E a partir daqui, desse 0,2, eu colocaria aqui o ponto K, ó. Este ponto K. Então a mesma distância. A distância daqui até aqui seria a distância daqui até aqui. E a mesma coisa eu vou fazer para W. A W então ficaria 1 centímetro, porque é a mesma distância do X. Então 1 centímetro aqui. Colocaria aqui W, linha. W, linha. E o Z? O Z está também 0,3. Então o Z estaria aqui também, ó. Colocar Z'. E a partir daqui eu teria a imagem, ó. Ficou meio tortinho, porque eu não fiz com régua, né? Mas eu teria a imagem da letra E formada ali dentro. Então a letra E teria aquele formato ali, tá? Simétrico, do mesmo tamanho, mesma distância dos pontos. Os pontos relevantes ali têm a mesma distância, beleza? Essa é a propriedade da simetria, ok? Vamos falar de um termo agora chamado enantiomorfismo. Que palavra esquisita, professor? O que significa enantiomorfismo? Continua aí que você vai ver. Pessoal, para a gente falar aqui do encerramento sobre espelhos planos, vamos tratar da translação. O que é a translação? Movimentação. Movimento de espelhos. O que acontece se eu tenho um espelho diante de mim, eu movimento esse espelho, ou eu me movimento, me aproximando ou afastando do espelho? Vocês vão ver que as duas coisas são similares. Se eu estou parado e aproximo o espelho de mim, ou se eu estou parado e afasto o espelho de mim, a distância que a minha imagem vai ser formada lá, entre aspas, atrás do espelho, é a mesma distância que eu estou do espelho. Então se eu diminuir a minha imagem, se eu diminuir a posição do espelho, coloquei ele mais próximo, 10 centímetros de mim, a imagem também vai se mover 10 centímetros. Se eu afasto 10 centímetros, a imagem também se afasta 10 centímetros. Beleza? De modo que eu posso resumir isso da seguinte forma. A quantidade de distância a mais ou a menos vai ser proporcional entre o objeto e a imagem, dada por essa equação. E isso que eu estou falando está reproduzido aqui neste desenho. Uma distância inicial do objeto e da imagem. Se eu aumento essa distância, a distância da imagem também aumenta. Beleza? Professor, e se um exercício eu já vi cair uma vez? A questão falando bem assim, o espelho está parado ali. E a pessoa se aproxima a uma velocidade, ele fala da velocidade.
velocidade de 2 metros por segundo do espelho. A imagem é como se a imagem estivesse vindo de encontro também. Como se o objeto estivesse aqui, a imagem estivesse aqui, o espelho no meio, e à medida que a pessoa vai se aproximando do espelho, é como se a imagem também fosse se aproximando. Qual que vai ser a velocidade da imagem? A velocidade é 2 vezes a velocidade do objeto. Então, se o objeto está se aproximando 2 metros por segundo, é como se a imagem, a velocidade relativa da imagem, fosse 4 metros por segundo. Tá certo? A velocidade da imagem é o dobro da velocidade do espelho ou da pessoa. Da pessoa, no caso, o objeto. Beleza? Isso é translação de espelhos planos. Ok? Pessoal, nós vamos falar agora dos espelhos esféricos. Espelhos esféricos são aqueles espelhos do retrovisor do carro, onde eu enxergo um campo de visão lá, ou mesmo o espelho daqueles de supermercado, ou do ônibus, sabe? Aquele que fica lá para o motorista verificar se o passageiro desceu, sim ou não. Tá entendendo? Então vamos falar dos espelhos esféricos agora. Vamos lá. Pessoal, vamos falar dos espelhos esféricos. Espelhos esféricos têm como origem, vamos imaginar, uma esfera onde eu faço um corte aqui a partir do centro dessa esfera, do meio dela, e essa esfera é refletora. Vamos imaginar que ela pode refletir tanto a parte de fora ou a parte de dentro. Se ela reflete a parte de fora, né, como se fosse uma bolinha de Natal, a parte de fora, refletora, é um espelho convexo. E se eu olhar a parte de dentro, a parte oca, se ela for refletora, nós temos um espelho côncavo. Vamos ver como que são os pontos fundamentais para o estudo desse espelho. Então o que nós devemos saber? Bem na curvatura do espelho, a partir do centro, aqui na curvatura, nós vamos chamar de vértice, tá certo? O local onde seria o centro da esfera vai ser esse ponto aqui chamado centro de curvatura. E a distância do vértice, ou seja, da própria esfera, até o centro de curvatura é o raio de curvatura. Bem na metade desse raio de curvatura, nós temos o foco do espelho. E essa distância do vértice até o foco chama-se distância focal. Então vamos lá, vamos recapitular. O espelho está aqui. Bem no centro dele, nós vamos chamar vértice. Do centro até a posição do raio, ou seja, a partir daqui foi onde eu cortei a esfera, seria o centro da esfera. Do vértice até o centro nós temos o raio de curvatura. Na metade desse raio de curvatura nós temos o foco. E a distância chama-se distância focal. Um ponto relevante por enquanto é que o raio é o dobro da distância focal. Foi o que a gente falou. O raio é o dobro da distância focal. Dito isso, nós podemos criar essa relação onde o R é 2F ou, consequentemente, o F é raio sobre 2. Dá na mesma, é a mesma coisa, tá certo? Quais são os raios de luz relevantes para o estudo desses espelhos? Então nós vamos partir de alguns raios chamados raios notáveis. Se eu tenho um raio de luz chegando no espelho côncavo, que é aquele que reflete por dentro, bem na parte oca, no espelho côncavo, se um raio de luz chega paralelo a esse eixo central aqui, o eixo de simetria, se ele chega paralelo, ele é refletido sobre o foco. No mesmo acontece no espelho convexo. Ele chega paralelo e ele é refletido, só que divergente, abrindo. Ele saindo do espelho, abrindo, expandindo. Só que a extensão desse raio refletido passa também pelo foco. Então a diferença aqui é que o próprio raio refletido passa pelo foco e aqui a extensão, a projeção dele passa pelo foco, no espelho convexo. Beleza? Então, ó, chegou paralelo, saiu pelo foco. E se chegar passando pelo foco, é refletido paralelo. Se chegar estendido pelo foco na reflexão, ó, a extensão dele passa pelo foco. O raio incidente estendido passa pelo foco, ele sai paralelo. Então, chega paralelo, sai pelo foco. Chega pelo foco, sai paralelo. É assim que acontece. Se ele chegar pelo centro, ele sai refletido por ele mesmo, pelo centro. E aqui acontece a mesma coisa no caso do espelho convexo, só que com a extensão dele. Ele é refletido sobre ele mesmo, o incidente e o refletido. Beleza? E aí, nós temos o raio que incide no vértice. Ele sai pelo vértice com o mesmo ângulo de incidência e ângulo de reflexão, como se fosse um espelho plano. Aqui é a mesma coisa. No côncavo e no convexo é a mesma coisa. Incide pelo vértice, sai pelo vértice, ângulo de incidência é igual a ângulo de
reflexão. Vamos falar agora da formação de imagens nesses espelhos. Vamos lá. Pessoal, vamos falar agora da formação de imagens nos espelhos esféricos. A lei de formação de imagens vai seguir a mesma regra que nós usamos com a primeira parte, principalmente, da lei de formação de imagens nos espelhos planos. Eu vou traçar, no mínimo, 2 raios e a partir desses raios nós vamos construir a imagem, beleza? Então, esses raios serão os raios que nós vimos anteriormente, os raios notáveis. Então, imagine que eu tenho um objeto aqui, pode ser essa vela, que está atrás do centro de curvatura, além do centro de curvatura. E nós vamos fazer primeiro para o espelho côncavo. Esta é a representação de um espelho côncavo, lembre-se disso, tá certo? Ele tem as bordas, tá um pouquinho assim, ó. As bordas aqui para dentro, que significa que a curvatura dele está para cá. Então ele é côncavo nesse sentido, beleza? Então esse espelho côncavo tem a sua imagem formada como? Nós vamos pegar duas retas para representar. Uma reta paralela e uma reta passando pelo foco. Então, se entra paralelo, sai pelo foco. Se entra pelo foco, sai paralelo. O encontro dessas duas retas forma a imagem. E quais as características dessa imagem que foi formada? Vamos ver. Ela é real porque ela está formada não atrás do espelho, não dentro do espelho, mas à frente dele. Então se eu colocasse um anteparo aqui, essa imagem seria projetada nesse anteparo. Ela é invertida porque ela está de cabeça para baixo, né, nesse sentido aqui, e ela é menor do que o objeto. Essa é a natureza da imagem, portanto ela é real porque ela está formada aqui em frente ao espelho, pode ser projetada inclusive, invertida porque está de cabeça para baixo e menor do que o objeto. Isso, portanto, a imagem formada por objeto além aqui, ó, do centro de curvatura. Mas poderia colocar um objeto bem em cima do centro de curvatura. E aí como a imagem seria formada? Vamos ver, raio de luz, entrou paralelo, saiu pelo foco, entrou pelo foco, saiu paralelo. O encontro foi bem aqui. Então a imagem formada está em cima do centro de curvatura também. Ela é do mesmo tamanho, ou seja, ela tem a natureza real, porque também ela pode ser projetada, está na frente aqui do espelho, em frente a ele. Invertida, porque está de cabeça para baixo, do mesmo tamanho que o objeto. Isso, portanto, para o objeto bem em cima do centro de curvatura. Agora, e se o objeto estiver entre o centro de curvatura e o foco? Entre o centro e o foco. Entrou paralelo, saiu pelo foco. Entrou pelo foco, saiu paralelo. Vai encontrar bem aqui. Ela vai estar aqui atrás do centro de curvatura, além do centro de curvatura. Não é verdade? Ela está de cabeça para baixo. Ela pode ser projetada também, porque está formada aqui na frente do espelho. Então ela é real, invertida e maior do que o objeto. Real porque pode ser projetada, está aqui na frente do espelho. Invertida porque está de cabeça para baixo e maior do que o objeto. Agora, e se o objeto estiver em cima do foco? Ó, entrou paralelo, saiu pelo foco. Entrou pelo vértice, saiu pelo vértice. Bom, neste caso, a imagem é dita imprópria, porque esses raios de luz aqui não vão se encontrar aqui nesse plano. Disse que encontram no infinito, mas a imagem é imprópria, como se eu não percebesse imagem. Então, neste caso, os raios de luz não se cruzam, portanto não há formação nenhuma de imagem. É dita imagem imprópria quando o objeto está em cima do foco, então não percebe-se formação de imagem. Agora, e se o objeto estiver entre o foco e o vértice aqui, entre o foco e o próprio espelho? Entrou paralelo, saiu pelo foco, entrou pelo vértice, saiu pelo vértice, com o mesmo ângulo de formação. E aí, eu prolongo os raios refletidos, e a imagem se forma atrás do espelho nesse caso. Se ela se forma atrás do espelho, como se eu percebesse ela dentro do espelho, ela é uma imagem virtual, direita, porque está para cima também, e maior do que o objeto. Então, para cada posição eu teria uma imagem diferente. Nos espelhos convexos, eu tenho uma única formação de imagem. Se eu imaginar aqui, ó, entrou paralelo, prolonga pelo foco. Entrou pelo foco prolongado, saiu paralelo. A imagem formada vai ser lá, olha lá, ó, atrás do espelho, lá dentro do espelho. Portanto, a única imagem formada é desse jeito, ela é sempre assim. Então, a imagem que se forma atrás do espelho, ela é virtual, direita no caso, e ela é menor do que o objeto. Ela é menor do que o objeto. Beleza? Se cruza atrás do espelho. Aqui está escrito maior, né?
tem que corrigir. Aqui ela é menor do que o objeto no caso dos convexos, beleza? Aqui está escrito errado, menor do que o objeto. Beleza? Vamos lá, continuando. Vamos falar da matemática, aqui ficou cortadinho, mas a matemática por trás dessa construção de imagem. Então nós vamos usar uma formulazinha, tá? Nós devemos gravar pontos importantes. A distância do foco até o espelho é a distância focal. A distância do objeto até o espelho, representado pela letra P. A distância da imagem até o espelho, P'. E aí nós usamos esta formulazinha aqui para relacionar, ó, a equação de Gauss. 1 sobre a distância focal é 1 sobre P mais 1 sobre P'. No caso, P, distância do objeto até o espelho, P', a distância da imagem até o espelho. E aí temos algumas interpretações, ó. Se o P' é maior do que zero, a imagem é real. Se ele for menor do que zero, a imagem é virtual, ok? Então, se a distância focal for maior do que zero, ele é côncavo. Ao contrário, ele é convexo, beleza? E nós podemos também, no caso de imagens aumentadas ou diminuídas, ter um aumento linear ou diminuição linear. Está pequenininho aqui, mas é o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto, que pode ser calculado menos P' sobre P, ok? Então é isso que eu preciso saber de matemática aí para calcular o aumento ou diminuição da imagem e a distância focal ou distância do objeto ou a distância da imagem em relação a espelhos esféricos, ok? Vamos tratar agora da refração de luz. Pessoal, vamos falar agora da refração de luz. A refração ocorre quando a luz muda de meio, atravessa um meio para outro. Com isso ocorre mudança de velocidade. Vamos ver as consequências. Então, refração é um fenômeno que ocorre quando a luz passa através da interface que separa dois meios, ocasionando uma mudança na direção de propagação da luz. Então, uma das consequências da mudança de velocidade é também mudança de direção. A refração é decorrente de uma diferença na velocidade de propagação dos dois meios. Então, imagine aqui que uma pessoa vê um peixe aqui, quando ela está observando fora d'água. O peixe, na verdade, está um pouco abaixo. Tá? Então a luz, quando ela é refletida, né, nós dizemos que não existe uma reflexão total, parte dela muda de meio, atravessa o meio. Então o que ocorre, na verdade, é uma mudança de direção, que é uma consequência da mudança da velocidade. Existe uma matemática por trás disso. Nós falamos que essa mudança de direção e mudança de velocidade é dado devido ao índice de refração do meio. Então imagine que o ar tem um índice de refração. Um número de refração, que depende da densidade do material. Como os gases eles são menos densos, eles são mais espalhados, o índice de refração do gás é menor do que o índice de refração da água, esse número que a gente chama índice de refração. O do gás é menor do que o da água, e o da água é menor do que dos sólidos. Então, quanto mais denso, maior o índice de refração. Onde esse C aqui da fórmula é a velocidade da luz no vácuo, que é padrão, é constante. Vale 3 vezes 10 à oitava. E o V aqui seria a velocidade da luz naquele meio onde ela está, seja sólido, líquido ou gasoso. Isso define o chamado índice de refração da luz. E existe um cálculo para esse índice de refração também, dependendo do ângulo com que os raios de luz mudam de meio. Então nós falamos o seguinte, que o seno do ângulo de incidência dividido pelo seno do ângulo de refração agora é igual ao índice de refração do meio 2 dividido pelo índice de refração do meio 1, tá certo? Então se a luz vai de um meio menos, ou seja, um menos meio refringente, é esse que o termo é usado, refringente é vai designar se o material, se o meio é muito denso ou pouco denso, ou seja, se é mais duro ou mais mole. Por exemplo, o gás é mais mole do que o líquido. Tá certo? O líquido é mais mole do que o sólido. Isso determina o índice de refração que é chamado índice de refringência ou refringência, tá certo? Então, conforme nós dizemos. Então, imagine que eu tenho as relações IR, né, incidência e refração, N2 e N1, dado pela seguinte lei. Seno do ângulo de incidência dividido pelo seno do ângulo de refração é o índice de refração do meio 2 pelo índice de refração do meio 1. Professor, imagine que o raio está saindo daqui. Quem que é o raio de incidência? São esses aqui, ó. Como se fosse na água. Se fosse um feixe de luz saindo da água
Para o ar, nós temos que a água é mais densa do que o ar. Então o índice de refração da água, o N da água é maior, o N do ar é menor, tá certo? Então o ângulo de incidência seria o ângulo aqui, ó, a partir da normal. E o ângulo de refração a partir da normal também em relação ao raio refratado, ao raio que saiu. O N2 seria o meio onde a água está. E o N2 seria o meio onde o raio incide. E o N1 para onde ele vai, para onde ele é refratado. Então isso que define quem é N2, N1 e quem é o incidente e quem é o refratado, tá bom? Então sempre a partir da reta normal. Ele usou como referência também a reta normal aqui, ó. Tranquilo, desde que seja perpendicular, ok? Desde que seja perpendicular, raio refratado. Vamos falar das lentes agora, tá? As lentes chamadas lentes delgadas. As lentes podem ser de bordas finas ou bordas grossas. Então existem lentes aqui, por exemplo, essa primeira lente, borda fina, que também essas são de bordas grossas. As lentes de bordas finas são convexas e as de bordas grossas são côncavas, tá certo? Cada uma tem um nome que não vale a pena a gente memorizar, mas cada uma tem um nome. Então as de bordas finas serão representadas assim e as de bordas grossas dessa forma, tá? Como se fosse uma flecha e aqui mais largo, né? Então as de bordas finas são convexas e as de bordas grossas são côncavas. Normalmente as convexas são lentes convergentes e as côncavas são lentes divergentes. Aqui também nós temos os pontos principais, os pontos fundamentais. O O seria o centro óptico da lente, o centro da lente, como se eu dividisse ela no meio, tá certo? Esse AO aqui seria o ponto antiprincipal do objeto. Esse F0 aqui seria o foco do objeto. Aqui foco imagem e aqui o ponto antiprincipal da imagem. Como se fosse comparado lá com os espelhos em relação aqui, ó galera, o A, esse A seria o centro. Comparado, tá? Nesse caso tem outro nome, mas é comparado. Foco, beleza? Aqui seria como se fosse o vértice. Então a comparação seria essa, beleza? Então uma lente pode ser de borda fina. Borda fina normalmente ela é convergente, ou de borda grossa. Normalmente, borda fina ela é convergente, borda grossa ela é divergente. Os raios notáveis são parecidos também, ó. Se entra paralelo, sai pelo foco. Se entra pelo foco, sai paralelo. Beleza? Entrou pelo foco, saiu paralelo. No caso aqui das bordas finas, ok? Entrou pelo vértice, atravessa pelo vértice. A diferença é que agora ele atravessa o meio, ok? Ele atravessa o meio. A de borda grossa, vamos ver. Entrou paralelo, ele sai e a projeção passa pelo foco, tá? Atravessa o meio. Entrou pelo... Aqui não é vértice, né? Aqui é o centro óptico. Atravessa como se não houvesse nada. Aqui ele não sofre desvio, não sofre nada. Entrou com a projeção pelo foco, saiu paralelo. Então nós temos que memorizar esses raios notáveis. Vamos lá. Primeira formação de imagem, usando a mesma coisa, a mesma regra dos espelhos. Vamos levar em consideração aqui dois raios luminosos. Entrou paralelo, refletiu, ou refratou, corrigindo, refratou pelo foco, atravessou pelo foco. Entrou pelo centro óptico, como se não sofresse desvios. O encontro desses pontos bem aqui vai formar a minha imagem. Que nesse primeiro caso, se o objeto estiver atrás do centro de curvatura, a imagem é real, invertida e menor que o objeto. Vamos ver, se ele estiver o objeto em cima do centro de curvatura, entrou paralelo e refratou no foco. Entrou pelo centro óptico aqui, pelo meio, como se não tivesse desvio. Encontrou aqui. A imagem é real, invertida e do mesmo tamanho que o objeto. Segundo caso. Terceiro caso. O objeto está entre o centro de curvatura e o foco. Faz um raio. Entrou paralelo, refratou no foco, passou aqui pelo centro, como se não tivesse desvio. Atravessa direto. Imagem lá atrás, imagem lá dentro. Real, invertida e maior que o objeto. Beleza? Ok? Vamos para o quarto caso. Se o objeto estiver na frente do foco, lá na frente do foco, depois do foco lá à frente, então a imagem formada vai ser pelos raios prolongados, tá certo? Pela prolongação dos raios,
paralelo que vai ser refratado no foco, prolonga, e o do centro aqui também prolonga. Essa imagem formada vai ser virtual direita e maior do que o objeto. Virtual direita, virtual porque agora é formado aqui, à frente da lente, não é formada lá na refração. É formado pelos raios prolongados, então é virtual. Direita e maior do que o objeto. Beleza? E para as lentes côncavas, professor? Para a lente côncava, você mostrou para a lente convexa. Para a lente côncava, só produz uma imagem. Só produz uma imagem. Onde o objeto estiver, a imagem formada vai ser, vamos lá. Entrou paralelo, vai refratar, aqui abrindo, ó, tá certo? Vai refratar, divergindo. Aí, o prolongamento vai ser para cá. Entrou pelo centro, como se estivesse sem desvios. A imagem formada seria bem aqui, ó, tá certo? Qual é a característica dessa imagem? Como não tem outra, vale a pena inclusive decorar. Virtual direita e menor do que o objeto. Então essa daqui vale a pena memorizar mesmo, decorar. Virtual direita e menor do que o objeto. Estudo analítico das lentes, tá? Como se fosse o estudo matemático das lentes. Beleza? Então, pontos importantes aqui, ó, luz incidente atingindo o espelho para cá. Aqui também a luz incidente atingindo o espelho aqui nessa direção e nesse sentido, para a direita. P, esse P, no caso de lentes de bordas finas, maior do que zero. P', menor do que zero. F, maior do que zero, tá certo? Então para cá, ó, nesse sentido oposto aqui, nesse daqui, P maior do que zero, P' maior do que zero e F maior do que zero, tá certo? Nesse caso aqui da lente borda grossa, desse lado aqui esquerdo, P maior do que zero, P' menor do que zero e F menor do que zero. Do lado direito, P menor do que zero, P' maior do que zero e F menor do que zero. Professor, se eu não quiser nem decorar, se eu quiser jogar direto na equação lá, na fórmula, como que eu vou fazer? Vamos ver. Se eu jogar aqui direto na equação, como que é a equação de Gauss nesse sentido? Ó? É a mesma, tá? 1 sobre F, 1 sobre P, 1 sobre P'. Mesma fórmula lá da equação dos espelhos. A diferença está que agora eu estou fazendo refração e não reflexão. Beleza? Refração e não reflexão. Ampliação da imagem. Também mesma fórmula. Não preciso decorar, então nem vamos perder muito tempo. A diferença é que agora é refração. Professor, eu lembro que existe uma lente, uma fórmula de construção de lente. Pois é, aqui não vale a pena discorrer muito, mas se ele pedir isso aqui, ó, equação de Rayleigh ou fabricantes de lentes. 1 sobre a distância focal, N2 sobre N1, né, índice de refrações, menos 1. 1 sobre R1, raio, 1 sobre R2, raios de curvatura das lentes. Beleza? Galera, melhor do que ficar falando sobre teoria é resolver exercícios. Então vamos fazer exercícios agora. Pessoal, vamos fazer a nossa primeira questão aqui. Vamos lá. Quando uma pessoa está na borda de uma piscina e observa um objeto que está parado no fundo desta, existe uma diferença entre a posição real e a posição do objeto, tá certo? Então, existe uma posição aparente e a posição real do objeto. Assinale a alternativa que explica a causa dessa diferença entre a posição real de um objeto na água e a posição aparente, onde ele aparentemente está, em que uma pessoa enxerga fora d'água. Olha, inclusive uma curiosidade, quando os índios caçam com arco e flecha, eles sabem que o peixe não está naquela posição que ele está enxergando, então ele modifica a posição do arco e da flecha, porque sabe que o peixe não está ali de verdade, né? Um conhecimento aí de vida, um conhecimento empírico, né? Então isso ocorre por quê? Porque existe uma diferença entre o índice de refração da água e do ar. Isso é dado, então, porque como o índice de refração é diferente, vai ocorrer uma mudança da posição dos raios de luz. O raio de luz é modificado quando ele atravessa de um meio para outro, de um meio onde existe o índice de refração diferente da onde ele está, da onde ele é emitido. E a partir disso, a velocidade de onda também muda, né? Na realidade, a consequência é até invertida. A velocidade muda e por isso existe uma mudança de posição. Mas o que determina isso é a diferença entre os índices de refração do meio onde
a luz está sendo emitida e para onde ela atravessa, no caso, do ar para a água, ok? Então, o nosso gabarito aí é a letra índice de refração, diferença entre os índices de refração da água e do ar, letra D de dado, beleza? Letra D de dado, diferença entre os índices de refração, é por isso que é anotada uma diferença entre o que eu estou vendo e a posição de verdade do objeto que está dentro da água. É aquele caso, né? Uma pessoa que está com a água até aqui na cintura, por exemplo, parece que ela está quebrada, né? Um canudinho, quando é colocado também dentro de um copo d'água, parece que ele está torto. Então, porque ocorreu ali uma diferença entre a posição real e a posição que eu estou enxergando, ok? Devido à diferença do índice de refração dos meios. Vamos lá, vamos para a próxima. Questão número 2. Vamos lá. Laboratório de Física. No laboratório de Física de certa escola, o professor propôs aos seus alunos conseguirem identificar o desenho que há em uma cabeça de alfinete, colocando, olha que diferente que essa questão, o professor propôs aos seus alunos conseguirem identificar o desenho que há em uma cabeça de alfinete, colocando à disposição deles algumas lentes esféricas. Algumas lentes. A imagem direita e ampliada do desenho será obtida pelos alunos que posicionarem a cabeça do alfinete sobre o eixo principal de que tipo de lente? Olha a questão interessante. Ele deu as características da imagem. Ele falou a imagem direita e ampliada. A imagem direita e ampliada. E outra coisa importante, imagem direita e ampliada que será obtida pelos alunos que posicionarem a cabeça do alfinete sobre o eixo principal. Galera, questão bem específica. A imagem deve ser ampliada, tá certo? Então, qual tipo de lente me produz uma imagem ampliada? Ou seja, o aluno tem que enxergar ele aqui à frente, então, mesmo que ele não fale, a imagem tem que ser virtual, tá certo? Tem que ser virtual. Ela tem que ser maior do que o objeto e direita. Só existe um tipo de lente que produz essa imagem. Só um tipo de lente. É uma lente convergente. Pode voltar lá na aula. Lente convergente, professor? Sim, lente convergente. E a distância focal da lente tem que ser menor que a distância focal, né? Eu tenho que colocar o objeto a uma distância focal, a uma distância da lente menor do que a distância focal. A distância do objeto, ou seja, o objeto, se eu tivesse que desenhar, vou fazer o desenho aqui que diz mais do que 1000 palavras. O desenho é sempre melhor. Se eu tivesse que desenhar o que ele está falando que a imagem tem que ser maior do que o objeto. Então daqui, eu já sei que tem que ser uma lente de borda fina. Tá certo? Vou fazer o eixo aqui. E aí se eu colocar o objeto aqui, ó, imagine que nós temos o foco da lente neste ponto. Se nós colocarmos o objeto aqui, então nós teríamos o que? Entra paralelo, vai ser refletido aqui pelo foco lá atrás. Se eu prolongar essa imagem, vamos ver, prolongar esse raio, o raio refratado. Vou fazer um outro aqui, ó. Entra pelo centro aqui, vai direto. Mas se eu prolongar isso aqui, estaria aqui atrás. Então nós teríamos aqui a imagem virtual, maior e direita, de cabeça para cima também, né? Que é o que o exercício quer. Ele fala isso no enunciado, ó. A imagem direita e ampliada. Tá certo? Então o objeto tem que estar aqui à frente do foco. Então vamos ver a alternativa que diz isso, ó. E essa lente de borda fina, a de borda fina é justamente a que produz esta imagem. E a de borda fina, não se esqueçam jamais, a de borda fina é a convergente. Beleza? É a lente convergente. Ok? Então vamos ver. Qual que vai formar isso aí? Vamos ver. Letra C. Convergente a uma distância. Convergente, olha lá, ó. Convergente a uma distância da lente menor que a distância focal dela. Letra C. É isso aí. Beleza? Vamos para a próxima questão.
Letra C, o gabarito. Ó, vamos aqui na nossa última questão. Ela diz o seguinte, ó. Uma lente de menos 5,50 dioptrias é colocada a 4 metros de um objeto de 0,30 metros. Isso aí é a altura do objeto. Assinale a alternativa que apresenta qual distância focal, então ele quer a distância focal, e a abscissa da imagem e se o foco é real ou virtual. Então são várias perguntas. Então primeiro, a distância focal, depois a abscissa da imagem é a distância da imagem da lente, a distância que a imagem se formou da lente. É isso que é a abscissa da imagem. E se o foco é real ou virtual. Beleza. Então vamos lá. Primeira coisa que nós devemos ter em mente, galera. Quando a distância focal for positiva, a lente é divergente. E quando a distância, isso é a parte teórica importante, tá? E quando a lente possui foco negativo, ela é divergente. Então, ó, foco positivo, convergente, foco negativo, divergente. Distância focal, na realidade, melhor dizendo, tá? Distância focal positiva, convergente, pode anotar, e distância focal negativa, divergente. É assim que a gente vai trabalhar. Agora ele deu um termo aí, dioptria. O que seria essa dioptria? Essa dioptria tem a ver com a teoria da vergência de uma lente. Professor, o que é isso? Vergência. É o quanto a lente é forte ou fraca. É a capacidade que a lente tem de convergir ou divergir os seus raios. Mas para isso a gente precisa de uma equaçãozinha matemática. A gente precisa trabalhar a matemática dessa vergência. E tem uma fórmula. A fórmula da vergência é 1 sobre distância focal. Tá certo? É o inverso da distância focal. Ah, professor, mas o exercício não deu a distância focal. Então vamos descobrir. É só trocar de posição aqui, regrinha de 3. Então vai ficar, a distância focal é 1 sobre a vergência. Só que o exercício me deu essa vergência. Ele falou no enunciado, inclusive, que ela é negativa. Então vai ficar 1 dividido por menos 5,50. Foi o que ele falou. Se eu fizer essa continha aí, 1 dividido por 5,50, isso vai me dar menos 0,18. Daqui, ó, eu já tenho a distância focal negativa. Então, portanto, se a distância focal é negativa, nós temos uma lente divergente, tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar, porque não é só isso que ele quer. Ele não quer só a distância focal. Ele quer a distância que a imagem está formada da lente, que ele chamou isso de abscissa, né? Ele falou bem assim, ó, a abscissa da imagem, a distância da imagem até a lente. Então, para isso eu uso a lei de Gauss lá, que fala que 1 sobre F é igual a um P sobre um P'. Beleza? 1 sobre F, eu acabei de encontrar o F. Vou fazer aqui na frente, tá? Porque eu estou com pouco espaço. 1 sobre menos 0,18. Beleza? Só que o exercício também me deu a distância que o objeto está da lente. Ele falou que o objeto foi colocado a 4 metros da lente. Mais 1 sobre P', que é o que eu preciso descobrir. Tá? Vou colocar aqui porque pouquinho espaço, né? Então vou ter que mandar esse 1/4 para lá. Vai ficar 1 sobre menos 0,18 mais, na realidade menos, passou negativo, né? Menos 1/4. Isso é igual a 1 sobre P'. Galera, é lógico que ali existe uma matemática básica, né? Nós precisamos fazer aí mínimo múltiplo comum e tudo mais, tá bom? Então, é um trabalhinho aí que nós temos que fazer, ok? Se nós trabalharmos aí, ó, esse 1 sobre menos 0,18 menos 1/4, nós vamos encontrar aqui 1 sobre P', eu fiz essa continha aqui já, vou deixar essa matemática básica para vocês, tem que saber fazer, menos 5,75. E aí, novamente, regra de 3. Então, o P' vai ser 1 dividido por esse número aqui, ó, 5,75. Então, o P' vai ser menos 0,173 metros. É a distância que a imagem está formada da lente. Então, nós temos uma lente de que tipo? Uma lente divergente, porque o foco é negativo. Então, o foco é virtual. O foco é virtual. Qual a alternativa que diz isso? Vamos ver aqui, ó. Foco, menos 0,18 metros, foi o que a gente encontrou. Distância da imagem, menos 0,173, é aquela medida.
e o foco é virtual. Alternativa certa, letra E de elefante. Beleza, galera? Essa foi nossa aula sobre óptica geométrica. Até a próxima aula.